A paz do Senhor, meus amados. Shalom, shalom a todos. Que o eterno, o nosso Deus, nos abençoe nessa tarde de hoje maravilhosa. Meus amados, hoje eu venho trazer aqui para vocês uma palavra abençoada da parte do eterno, o nosso Deus. É muito forte. O que eu estava ali lendo ali, o que me veio à memória, a narrativa, né? Dentro das escrituras sagradas da nossa Paraxá, que eu vou passar aqui adiante, vem do livro de Isaías, meus amados. Isaías 11. Eu quero ler com vocês Isaías 11, do 1 até o 9. Mas antes aqui da gente começar essa leitura, eu venho pedir para que vocês se atentem. Se atentem que eu digo porque talvez vocês já devam ter ouvido essa ministração, essa leitura da Paraxá, talvez vocês devam ter ouvido inúmeras vezes. Mas a própria Paraxá, a própria Bíblia, né, já nos fala que a palavra se renova a cada dia, a cada leitura, a cada instante, a cada segundo. Ela se renova a cada piscar de olhos. Quando estamos lendo, ela é renovada. Então por que eu peço atenção? Por que eu peço que você se atente? Porque muitas das vezes, é o livro de Isaías, o profeta, mas aí eu já vi muitas coisas, então é por isso que você tem que se atentar. Porque vai ter aqui uma palavra que você talvez não esteja lembrado. E quando for aqui dito, quando for lido aqui, quando for explicado, vai vir na sua consciência, no seu subconsciente, você vai falar, meu Deus, que palavra é essa? Não que eu inventei, que eu criei, não. É que vai sair daqui, ó, das escrituras, que vai sair do livro sagrado, que já nos relata a Torá, já nos lembra a Torá, já nos traz a Torá, os mandamentos, as tábuas, as leis, qual o profeta Isaías vai justamente falar sobre ela também. Vai justamente deixar aqui, bem explicado aqui, sobre o Mashiach, sobre o Messias, sobre Yeshua, sobre Jesus. Nossa, mas por que você fala isso tudo? Porque, meus amados, o contexto bíblico original, ele é tão diferente do contexto bíblico que temos hoje. É uma narrativa tão mais cativante. Eu digo a originalidade, meus amados. Eu não estou aqui pregoando judaísmo, cristianismo. Não estou aqui pregoando crenças. Não estou aqui pregoando placa de igreja, não. Eu estou aqui justamente falando daquilo que foi tirado. Ou melhor se dizer, que não foi deixado na nossa Bíblia atual. Que não foi escrita da maneira original, não foi? Por quê? Porque os grandes escritores da época, aqueles que estavam ali a escrever a Bíblia, o que aconteceu? A cultura não era tão avançada como é hoje. Então tinha muitas palavras em hebraico que eles não entendiam. Então eles colocavam mais ou menos o que eles tinham entendido, o que era de costume da cultura deles naquela época. Vocês entenderam? Então saiu um pouco da originalidade. Eu já vou para o texto bíblico, fica tranquilo aí. Mas para você que muitas das vezes olha uma roupa, olha o kippá, por que eu costumo falar isso? Eu sempre estou falando nos meus vídeos agora, porque muitas das vezes as pessoas, a gente envia um vídeo, as pessoas acham que a gente quer ser judeu. Não é isso. Mas antes da minha pessoa, antes de você ser criado, o Eterno, ele já sabia de tudo. Por que ele te fez? Já que muitas das vezes se sentiu inferior do que o outro, para que ele fez? Para que ele criou tal pessoa? Para se sentir inferior a outro? Para que foram colocados todos os povos sobre a terra? Para que um se sentisse melhor ou pior do que o outro? Por que o Criador iria fazer esse tipo de situação? Por que ele iria criar esse contexto? Para quê? Não, meus irmãos, está tudo errado. São os povos que criaram esses dogmas. Foram as pessoas, foram os grandes escritores que muitas das vezes tiraram a realidade daquilo que já era real e quiseram ludibriar, vamos dizer assim, quiseram maquiar, porque não tinham entendimento
que só o povo escolhido tinha na época. Pronto. Eu vou voltar de novo para que você entenda. O povo escolhido da época, eu vou falar aqui para vocês, é muito forte o que eu estou aqui falando para vocês, então se atentem. Não sou melhor ou pior, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Fomos todos escolhidos pelo próprio Deus. Seja você homem ou mulher, fomos todos escolhidos e separados pelo próprio Deus. Somos criação divina. Somos a sua imagem, a tua semelhança. Já nos relata as Escrituras. Então, meus amados, não se sinta inferior. Não. Por que foi deixado para aqueles povos? Para que eles, os escolhidos daquela época, para que os judeus, para que a história bíblica, deixada assim para com eles, contada assim, junto a eles, aqueles que o Eterno fez um tabernáculo no meio de mais de 3 milhões, foragido, peregrinando, passando pelo deserto, indo a rumo a Canaã, foram aqueles povos ali que o Eterno fez ali, ó. O seu tabernáculo, ele quis estar no meio do seu povo. Olha como que é forte isso. Ele quis estar ali. Falou: Moisés, eu quero estar no meio do povo. E vocês conhecem essa história, mas talvez não contada na originalidade delas. Por que não é essa originalidade? Porque é muito simples, meus amados. A gente fica até emocionado em falar a simplicidade do Eterno para com o seu povo. E ao mesmo tempo se entristecemos pelo coração do homem ser tão duro. Por que ser tão duro? Porque o povo, ali depois de caminhar no deserto, o povo, quando o profeta Samuel, muitas das vezes que orava, muitas das vezes pedia ao Eterno pela vida de Saul, mas antes que ele viesse pedir pela vida de Saul, o profeta Samuel era quem falava direto com o Eterno, para que assim o Eterno desse instrução para o seu povo. E eles rejeitaram justamente a instrução do Eterno, meus amados, e quiseram pôr o homem no centro da vontade deles. Quiseram ter o homem como referência. E ignoraram as instruções que o próprio Deus dava para com eles. Assim também é nos dias atuais. Assim também é aqui no livro de Isaías, quando falava da vinda do Messias, do Mashiach, do nosso Cristo. Muitos assim o esperavam, aqueles que perseverou mesmo. Simeão, quando levantou a criança dentro do templo, ele fez ali uma prece: Senhor, pode se despedir o teu servo agora, porque ele já viu a salvação do mundo. Olha só a esperança que havia em Simeão, meus amados. A esperança que a própria igreja está matando hoje no coração do povo. Com o evangelho conturbado, perturbado, com o evangelho totalmente fora das raízes. Com o evangelho do oba-oba, do Deus manda dizer, mas distorcendo aquilo que Deus manda dizer. Assim como eu falei há minutos atrás sobre Saul. Então, meus amados, é muito forte, né? Então se atente, se não é para você a correção, se não serve para você, porque você está olhando para minha roupa, para minha barba, e você está tendo um pensamento, sei lá qual esse, então saia do vídeo, você não precisa ver não. Que o Eterno te abençoe da mesma maneira, que Ele possa alcançar a tua vida, porque você está olhando para situações, você está olhando para o homem, você não está vivendo o que a Bíblia, o que as Escrituras, o que a Paraxá já foi deixada para com o seu povo. Você não está olhando para a correção que o Eterno já deixou para a sua igreja. Não. Porque quando vão corrigir você, você olha para a roupa. Porque quando vão falar para você, você quer ver o diploma. Porque quando você vê uma pregação diferente, você fala: quem é esse que está a falar aquilo que eu desconheço? Porque o povo está comendo um alimento mastigadinho. O povo está comendo alimento, aquele alimento do oba-oba,
Deus manda dizer que você vai ter riqueza. Esse daí é o alimento que o povo está comendo. E está esquecendo de lá, ó, das raízes. Peraí, mas que raízes são essas do verdadeiro ensinamento, meus amados? Não essa teologia, escartologia, palha, não. Vocês vão ver muito eu falar sobre isso em todos os meus vídeos. Mas aí você tem que fazer uma reformulação. Não vou fazer. Por isso que eu falei, não tá legal, não tá bacana, que o Eterno te abençoe e saia. Não perca o seu tempo crucificando fulano ou ciclano. Não perca não, para que você não perca as bênçãos que a Torá já nos deixou. Que os mandamentos, amais uns aos outros assim como eu vos amei. A palavra amor, meus amados, que não é mais pregada dentro da igreja, não. Entenda a minha narrativa, eu não estou aqui generalizando, não. Porque se não fosse pela igreja verdadeira que estivesse sobre a terra, o Filho do Homem já tinha voltado. Ele já tinha levado a sua igreja. Mas a igreja dele ainda permanece aqui. O corpo de Cristo ainda permanece aqui. É eu, é você, somos nós. Mas o que estamos fazendo para poder agradar a Deus? Estamos sendo igual Saul? Achando que estamos enganando a Deus? Porque Deus sabia desde o começo como é que ia ser. Mas por que ele colocou? É aí que entra agora a correção. É aí que entra a consequência do que pedimos a Deus. É aí que entra Jeremias, Isaías, os grandes profetas, Amós. É aí que entra Paulo, quando assim falava da circuncisão para o povo que não precisava mais. E muitos, que é igual no dia de hoje, falam, mas por que isso, mas por que aquilo? Porque estão esquecendo da realidade da Bíblia, da realidade da palavra do Eterno. Estão esquecendo de viver o amor de Cristo. Estão fazendo de qualquer jeito. Deus manda dizer que você tem problema, todo mundo tem, meus amados. Quem é esse que não tem problema? Que Deus manda dizer que está uma luta, está uma prova na sua casa. Sempre vamos ter luta, sempre vamos ter prova. Ou melhor, sempre tivemos. Porque a partir do momento que nascemos, já nascemos com esse espírito de luta dentro de nós. Que luta é essa? Do espírito e da carne. Os dois ali, lutando. Para ver quem vai vencer. Aí o Cristo veio, o Filho do Eterno veio e venceu a morte na cruz. Ele veio e testificou todos os milagres. Ele veio e já deixou o caminho aplanado para nós. Ele veio para testificar o que está lá atrás, no Antigo Testamento. Ele veio para poder aplanar no Novo Testamento, que é o que diz a nossa Bíblia, Antigo e Novo. Na Bíblia original, na Bíblia hebraica não tem isso. Os evangelhos são em ordens diferentes. Mas não existe Antigo e Novo, olha, não existe. Existem leis que não precisavam mais ser feitas pelo povo judeu. Leis qual essa? Nós, através da morte de Yeshua, nós fomos aproximados a eles. Nós fomos aproximados à oliveira verdadeira. Quer dizer que somos falsos? Não, entenda a narrativa. Nós fomos aproximados a eles. A gente não tínhamos o acesso como temos hoje. Antes do Filho do Eterno, nós não tínhamos esse acesso fácil. Você acabou de falar que um se mistura. Você acabou de dar uma explicação sobre a sua narrativa. Como assim? Nós não se misturávamos. A visão era tampada, meus amados. Muitos dos grandes estudiosos, das grandes lideranças antigamente tinha isso. Os escribas, os fariseus, os ensinamentos deles, as culturas deles era tirando o povo de lado e só eles ali. Então Cristo veio para rasgar isso daí. O véu foi rasgado, a gente conhece como véu, não. O acesso já foi nos dado. E eles passaram a entender isso. Então o que está em jogo aqui não é cristianismo, judaísmo, seja lá o que for a religião, não é isso não. O que está em jogo aqui, meus amados, é o amor, é a obediência, é a santidade, é a correção que eu e você temos que ter todos os dias. Nós temos que nos policiar todos os dias, para que as bênçãos venham sobre nós.
de maneira sem medidas, para que as portas dos céus, como muitos usam por aí para poder pedir, nos abra, para que venha sobre nós abundante. A geração Pix aí, ó, os calços apertadinhos aí, ó, fica pedindo dízimo em cima de dízimo, oferta em cima de oferta, e não prega a verdade. Aí a parte do dízimo e da oferta eles usam, abre a Bíblia. Tem pregações, meus amados, que eles não abrem, tem pregadores que não abrem nem a Bíblia. Eles não cultuam mais ao Eterno, não. Eles cultuam o ego deles mesmos. Eles cultuam a roupa, eles cultuam o jeitinho deles, se estão arrochadinhos, se não estão. Eles cultuam qual pregador vai vir subir, ninguém sabe a procedência, ninguém sabe a vida dele íntima para com o Eterno. É isso que eles estão fazendo. E estão esquecendo de pregar a verdade. Por isso que eu vou falar aqui mais uma vez. Se você não quer ouvir a verdade, saia. Não precisa ver o vídeo não. Pode ser até sair do canal, não tem problema. Eu não estou buscando fama, não estou buscando nada disso não. Não. Isso daqui é só um treinamento, meus amados. Porque o que está por vir, eu creio que é maior do que o que já está acontecendo aqui. Então não se acovarde não diante da palavra do Eterno, não. Aceite a correção de maneira certa. Aceite a correção assim como um dia eu também não aceitava. Não. Mas sabe por quê? Porque eu não conhecia. Eu não ouvia a voz do Eterno. Não. Eu não sabia o que era aquele arrepio assim, ó. Os cabelos da cabeça espetam assim, ó. Eu sabia quando passava um vento que eu tô com frio. Mas quando o Espírito pega você, quando você sente ali a presença do Eterno, você sente que o chão saiu dos seus pés. Você sente que Ele se faz presente ali. Assim como eu sinto Ele aqui agora. E o povo está brincando com a palavra do Eterno. O povo está deixando de ler as Escrituras da maneira que tem que ser lida. Eles estão deixando de falar para o povo o que tem que fazer, o que está aqui na Paraxá, nas Escrituras. Estão deixando o povo perdido. O povo está maluco. O povo vai para uma, não é legal, vai para outra, aqui também não é, vai para outra, é muito pequenininha, vai para outra, não, aqui não presta, vai para outra, e o povo está assim, ó. Meus amados, a gente não tem mais tempo de ficar brincando de Deus manda dizer. Eu estou aqui fazendo chacota para essa turminha do Deus manda dizer, viu, mano? É chacota mesmo, é a realidade para eles. Agora as profecias existem, profetas existem, mas são muitos poucos que você vê dentro da igreja hoje em dia. Quando você vê esses almofadinhos aí, ó, que pregam a palavra, não tem um contato com o povo, só tem ali aquela panelinha. Não. Jesus, meus amados, quando ele estava a caminhar, quando ele peregrinava ali, ó, no deserto, quando ele passava de cidade em cidade, ele não tinha panelinha, não tinha não. Todos eram igual. Onde comia um, ele ali também estava. Onde tinha um leproso, ali ele estava. Não tinha separaçõezinhas, não tinha não. Esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que confronta, meus amados, tudo aquilo que o homem cria. É o evangelho que confronta a mentira que o homem criou. É o evangelho que confronta aquilo que Constantino, junto com os seus demais, os grandes filósofos, deixaram aí no meio do povo cristão meio perturbado. Começaram a fazer criações, disserções, começaram a fazer divisões. Ah, mas é porque a gente fez divisão porque aquele não queria, aquele não aceitava, aquele... E hoje, como é que tá? Quem é que está aceitando hoje? Hoje estão brigando por placa de igreja, Eu tive vendo um canal aí que eu não vou falar porque para não derrubarem meu vídeo, que eu não sei o que lá, haja luz. Não fala mais nem o nome de Jesus. Não fala mais nem o nome de Yeshua, não fala mais... Só fala que o da luz vai te proteger. Olha, que evangelho falho, meus amados. Que evangelho pobre, que evangelho que eles estão colocando na mente do povo. Venha pro haja luz. Olha que conversa.
venha que eu vou te apresentar a luz. Eu também te apresento a luz. Vai lá no interruptor e acende e olha para ela. Pronto, te apresentei a luz. Acabou. Olha que tipo de... Eu não estou ironizando não, mas é a realidade. Olha que tipo de narrativa. Que haja luz. Da onde? Haja luz o quê? Não, meus amados, está tudo errado. Você tem que apresentar o Deus Altíssimo. Você tem que apresentar o Filho do Eterno. Você tem que apresentar os profetas. Você tem que apresentar o amor para com a sua vida, para que reflita na outra vida. Você tem que ser realista com aquilo que você está dizendo. Você tem que pregoar aquilo que você vive, não aquilo que você ouviu fulano ou ciclano falar e você, nossa, que legal, motivacional, e você põe para o outro. Você não está colocando o que você viveu, você está colocando o que o outro achou que era legal. Aí você está sendo uma cópia, você está copiando. Você está copiando, meus amados. E muitas das vezes as pessoas ficam assim. As pessoas ficam na cópia um dos outros. As pessoas ficam andando em círculo. Sabe quando o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo assim? Ele só vira só para esse lado. Aí quando cansa ele roda. E não sai dali, ó, só fica assim, ó. A realidade é essa. Essa é a realidade. Mas o povo fica como? Fica aí enchendo as igrejas que o homem criou, se enchendo de esperança que o homem está colocando nelas. Não é a palavra que está colocando, não, porque a palavra é simples. Amar uns aos outros assim como eu vos amei, andar em meus caminhos, em meus estatutos, obedecer aquilo que eu deixei para que o bem sobrevenha sobre a sua vida. Porque de graça vos dou, de graça vos dará também. A própria Bíblia, Parashá, a Torá, as Escrituras já foi deixada para isso. Os discípulos aprenderam para poder pregoar, para poder falar do Evangelho. Os milagres, quando era acontecido, os discípulos faziam questão de compartilhar aquilo. Eles morreram por aquilo. Eles não contaram historinha da carochinha, eles não ficaram fantasiando, tirando a verdade, da onde é verdade, a palavra do Eterno, e ficou ludibriando, falando, você está aqui, você tem que dar o seu, aqui, o seu melhor, porque está escrito que você tem que pegar Deus pela jugular, balançar e falar, está escrito, você tem que me abençoar, como se ele fosse obrigado a abençoar. Não, meus amados, a própria Parashá, a Bíblia já nos diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas, alegria, para que possamos viver em gozo, para que possamos ter uma vida boa. Mas para que sobrevenha sobre nós tamanho milagre, tamanha bênção, temos que andar com o dono da bênção. Ah, mas fulano foi abençoado e ele é assim, porque a misericórdia do Eterno o alcançou. Porque vai servir de exemplo para alguém. Meus amados, os planos de Deus jamais foram, jamais será e nunca vão ser frustrados. Essa é a realidade da palavra do Eterno. Não tem outra. Essas aqui, ó, essas escrituras, ela lida e falada, não surge efeito algum. Mas ela falada, ela jogada ao próximo, e quando ele abre o coração, ela surge muito efeito. Por quê? Não foi porque ele falou, foi porque saiu daqui, ó. Meus amados, a Torá, os ensinamentos saíram direto do coração de Deus. Era o que ele queria que o homem fizesse. Era o que ele falou, apresenta para o meu povo, porque é a melhor maneira deles se achegar a mim. É eles andando em meus caminhos. Aí você deve estar se perguntando, meu irmão, você não vai ler Isaías que você falou? Eu vou sim, calma. Calma, fica tranquilo. Porque tudo que eu aqui estou vos falando já é o livro de Isaías. Que é do Messias, é de Jesus.
é do nosso Yeshua. Eu já estou falando dele, eu já estou falando da palavra. Por isso que eu falei no começo, se atente. Lembrou agora que eu falei, se atente ao que vai ser lhe dito aqui? Porque eu já falei da palavra, mas eu vou ler, para que você realmente creia, para que você fale realmente mesmo. É a palavra mesmo, é a ministração, é a pregação, é a verdade, meus irmãos. Não sou eu que inventei, não fui eu que escrevi, não. Eu só estou falando aqui dos relatos aqui, ó, da Paraxá, das escrituras, dos ensinamentos que a sua Bíblia e a minha tem. Ah, mas você falou que não é original, que não é, não. Você não entendeu a narrativa, mas eu não vou me adentrar nessas explicações agora, não. Eu só quero que você se atente. O evangelho ele é muito simples. Então, quando os discípulos andavam, quando os discípulos propagavam tudo ali, muitos ainda vindo de outras cidades, de outros povoados, perguntavam a ele, é verdade o que ele fez ali? É verdade o que ele fez lá? E ele falava, não é só tão verdade como acabamos de fazer o que ele fez. Mas as pessoas têm um Cristo, o Filho do Eterno, as pessoas têm montado na cabeça delas um pobrezinho, um coitado, humanamente falando. Ah, mas o que você quer falar? Ele foi homem, ele foi carne igual a nós. Ele se fez carne para poder vir até aqui, para poder saber o que eu sinto, o que você sente, para ele poder nos entender humanamente falando. Porque ele era espírito. Como é que o espírito, como que é que o próprio Deus sente fome e tristeza? Não tem como. Como é que ele vai saber o que é a solidão? Não tem como. Ele é o Criador, ele é o próprio Deus. Como é que ele iria? Ele teve que se fazer matéria para ele poder sentir o que nós sentimos. Por isso que a misericórdia dele nos alcança. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas a misericórdia dele, por ele ter se feito humano, por ele ter se entregado, por ele ter sentido o que eu sinto agora, o que você sente, ele passa a nos entender. Ele nos entende tão bem que deixou o seu Filho amado vir, para que fosse testificado a lei sobre o seu Filho, para que o seu Filho falasse em parábolas, para que muitos não entendessem, porque o reino do céu não vai ser para todos não, meus amados. O conhecimento dado à humanidade, a própria Bíblia já nos relata que o verdadeiro conhecimento, ele guarda aos seus pequeninos. Se você acha que a humanidade está evoluída, você não sabe o que é evolução. Não, a evolução está aqui, meus amados, ó. O conhecimento verdadeiro está aqui. O conhecimento que a humanidade, a ciência, ninguém vai saber explicar. Quando você passar a andar com ele, vai ser tudo mais fácil. Você vai ter acesso a muitas coisas. Você vai poder filtrar muitas coisas sem nem que você percebeu que você filtrou. Aí ficam aí a crentalhada brigando aí, o mundozinho fuxiquinho, o gospelzinho nojento aí, ó. Ah, você está falando que eu estou falando dos nojentos. Eu não estou falando para ofender você, não. Que você tem o seu jeito, você tem um... Eu não estou falando para te ofender, não. Mas é a realidade. Meu irmão, é a realidade dos fatos, está aqui, ó. Ou está com Cristo ou não está. Ah, mas é porque eu aprendi, então você aprendeu errado. Leia a Bíblia, leia a Torá, os ensinamentos. A Torá, para os ignorantes que não sabem, é os 5 primeiros livros, 5, não 10, são os 5. Primeiro livro da Bíblia, que se resume a Torá, as leis, as ordenanças, as mandanças do Eterno para com seus filhos, para poder alinhar o povo precisava seguir um Deus, para que eles não lembrassem do Egito. E muitas das vezes ele tem aquele próprio Deus ali no meio deles, meus amados, é muito forte. Tendo ali a tenda montada, tudo bonitinho, a arca da aliança, tendo ali ó, o pão, tendo ali o maná que caia do céu, eles tendo tudo ali. O povo foi de dura servência, meus amados. E hoje, a gente sente aquele arrepio, porque quando ele subiu aos céus, ele deixou o Consolador para mim e para com a sua vida. Mas para que a gente tenha acesso e para que o Espírito Consolador venha e nos console, a gente não pode ficar nessa mentira que está aí, não. Nesse arrepiozinho de quando liga o ar-condicionado ou o vento dá um friozinho. É assim que está a crentalhada hoje. Ah, como é que você sabe? Está aí, meus amados. Entra no YouTube. Para de ficar no TikTok aí, ó, vendo bobagem.
Para de ficar aí vendo esses memezinhos aí, ó. Tá aí, ó. Essa daí é a crentaiada de hoje. Ficar vendo motivacional aqui, ó. O motivacional é isso aqui, ó. Palavra do Eterno. Isso aqui te motiva a fazer o que é certo. Você quer coisa mais motiva do que isso aqui? Não é pôr uma musiquinha de fundo, balançando a cabeça e sair compartilhando que a sua vida vai ser salva. Não. Não fique nesse conto do vigário. Meu irmão, mas o que você está falando? O motivacional ali é uma palavra bíblica, é alguma coisa que ele colocou, uma coisa que tem sentido, mas na vida de alguns não faz nenhum sentido. Eles estão ali falando de uma verdade que muitas das vezes não vive. Como você sabe, o mundo já é do maligno. A própria palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará desse tipo de sofismo que estão criando de mentiras. Aí fica crentaiada aí tudo no mundo da lua, meus amados. Fica fotinho de biquinho, fica aí fazendo não sei o que lá na internet. Aí quando a gente manda um vídeo, quando a gente pede para compartilhar, quando a gente pede, manda para alguém, a pessoa tem vergonha de mandar, Mas tá tudo certo, meus amados, não tem problema. Eu amo você assim mesmo, Eu vou pedir para que o Eterno te abençoe da mesma maneira, porque eu não posso te abençoar em nada. Mas eu vou pedir para que Ele te abençoe. Você compartilhando ou não, a sua vida já está abençoada. E não é o do Deus manda dizer não, é a palavra do Eterno quem diz. Te abençoarei quem te abençoar e te amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Foi dito para Abraão. Mas foi para as nações, e as nações é feito do quê? De povos. Os povos são feitos do quê? De pessoas. As pessoas são movidas do quê? De prazeres. As pessoas querem ter prazer o quê? Ou na carne ou no espírito. É uma escolha. Não é o tal do livre-arbítrio, não. Mas agora vamos lá aqui pro livro aqui, ó, de Isaías. Isaías 11, tá bom, meus amados? Falei que eu ia ler até o 9, né? Acho que eu vou ler só 5. Só até o 5. Para que vocês entendam tudo que eu falei. Por isso que eu falei, se atente. Se atente. Então vamos lá, Isaías, capítulo 11, versículo 1 até o 5, meus amados. Vamos lá. Aqui, ó. Do 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Meus amados, é muito forte, muito forte. É muito forte. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É muito forte, eu acabei de falar isso, por isso que eu falei, se atente, porque já começou a pregação. Se atente. Então vamos lá, continuar no 3. E deleitar-se no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Me desculpem. 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lombo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro, e o filho de leão, e o nédio, ovelhas viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e os filhos juntos se deitarão, e ao leão comerá, partilhar como um boi. Meus amados, eu vou parar aqui. Eu parei no 7. Eu vou ler mais uma vez o 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Meus amados, quando isso tudo acontecer, é muito forte. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quando vier ter essa paz, quando vier ter essa junção de seres, essa junção de bondade, é porque o Filho do Homem, o Filho do Eterno, ele já veio. Todos já aprenderam o que tinha que ser feito. Então estão todos se deleitando, não haverá mais choro. Prestem atenção. Não haverá mais raiva, rivalidade, não.
Porque ele já vem, não é porque já vamos estar todos em Sião. Vamos estar todos indo para lá para poder aprender da lei. Vamos todos aprender a mesma lei, vamos todos andar dentro do mesmo mandamento, vamos todos ter o mesmo entendimento. Não vai mais existir a maldade quando estivermos todos em Sião. Então, meus amados, entendam que aqui, ó, no 1, entenda o que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará. É muito forte. Aqui já diz que da raiz de Jessé iria brotar o rebento. Quem que é? O Filho do Eterno. Ele veio da raiz, ele veio da linhagem, ele veio daquele povo que não pregam mais sobre isso. Não estou aqui generalizando, entenda a minha narrativa. Então se atente, meus amados. Cuidado com o que você está ouvindo. Não deixe que esse rebento, não deixe que essa linhagem, não deixe que uma vestimentas, não deixe que uma doutrina te afaste daqui, ó, do 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não deixe que isso saia de você, não deixe. O temor de você estar fazendo errado, procure fazer o certo. A sabedoria, conhecimento que é a humanidade, a ciência, a faculdade, teologia, escatologia nenhuma vai te dar. Só o próprio Filho do Eterno. Ele já nos deixou, ele veio para isso, ele testificou isso, ele subiu falando disso. E o que fazemos? Estamos ouvindo qualquer evangelho, estamos seguindo qualquer pessoa, as redes sociais cheias de babaquice. Estamos brigando aí por causa de ideologia disso, daquilo, enfim. Estão esquecendo de olhar para aqui, ó. Temos que amar uns aos outros, assim como Cristo já nos amou, assim como Ele ama a tua igreja. Estamos brigando por causa de quê, meus amados? Por causa de placa de igreja? Não. Temos que brigar para fazer o que está aqui, ó. Não para ir contra o que está aqui, é o que está acontecendo. O que a palavra para achar os ensinamentos já nos traz é isso, é arrependei-vos. E se voltar para mim, para que eu se volte a vós outros. Simples assim. O evangelho ele é simples. Ele é só o amor, ele é só a mansidão. Ah, mas fulano me chateou, fulano me magoou, fulano me pisou, fulano me traiu, fulano falou mal de mim. Meus amados, quando você está aqui, ó, você vai ter o escape de todos esses empecilhos, você vai ter o escape de tudo isso. Porque até antes que o mundo viesse a existir, ele já nos criou, ele sabia o que iria acontecer no dia de hoje comigo, com você. Então esqueça o que passou. Viva o agora, porque o amanhã só a ele pertence. Agradeça a ele por você ter acordado. Não fique aí sentado, não fique aí, ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, tá tudo errado. Não fique aí, porque meu líder me deixou de banco. Porque o meu líder é isso. Porque meu líder é aquilo. Não, meus amados, saia disso. Saia disso. Isso daí é o conto do vigário. Isso daí é para poder prender a membresia. Isso daí é para prender a pessoa em dogmas, em coisa que o próprio homem criou. Saia disso. Venha para cá, ó. Mostre para o seu líder. Mostre para a sua liderança, para a sua igreja. Fala, peraí, me explica onde é que está isso. Eu não estou entendendo. Me ajuda, me explica. Seja humilde, seja manso de coração. E espere a resposta. Mas não vá perguntar para um desorientado, uma pessoa que está ali só falando mentira. Porém, lendo a verdade, mas explicando a mentira do jeito que ele quer que o povo acredita, não. Não pergunte para esse tipo de gente, não. Deixa ele de lado.
Busque nas escrituras, não vá confrontar um louco, não. Busque aqui nas escrituras, ó, que o Eterno vai falar ao seu coração. Ah, mas eu tenho vergonha que não sei o que, pronto, então você vai ficar na mesmice. Ah, mas é porque acaba lá e que não sei o que. Não, mas temos que ser ousados, temos que saber o que queremos com o Espírito, temos que andar em verdade. Não é brigar, não. É dialogar, debater, conversar. Procure no dicionário, tem vários significados. Entre brigar, entre discussão. Procure os significados. Então, meus amados, se atentem ao que a Torá, que a Bíblia já nos deixou. Não fique pegado a dogmas cristãos, não. Não fique pegado ao que a igreja criou, não. Não fique pegado a isso, não. Faça o que está nas escrituras sagradas, meus amados. Que o muito mais assim Cristo fará por você. Assim a palavra dele, meus amados, não cai por terra, não. A palavra do Eterno não cai por terra. A do homem cai. A profecia que o homem lançou sobre a tua vida cai. Mas agora a profecia deixada pelo Eterno para que o homem profetize sobre a tua vida, essa não cai. Não. Vocês lembram da passagem? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vocês lembram que o homem pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes ele o levantará? É forte, né? Mas lembre-se que se você caiu as 7 vezes, você vai trazer consequência dos 7 tombos que você teve. E você vai aguentar ficar oscilando? Ah, mas Deus é comigo. Ah, mas Ele me ama. Ah, mas Ele é amor. Sai dessa mentira. É tudo balelinha. É, balela. Você pode cair, você vai ser levantado. Se assim você desejar, você vai ser. Mas as consequências vêm junto. Você vai ter peito, joelho, cotovelo para ajoelhar e falar: Senhor, tá difícil, mas eu sei porque tá difícil. Ó Deus, tá difícil, eu sei que o Senhor é comigo. Você vai ter peito para isso? Ah, eu não vou ter, então se apega aqui, ó, que Ele vai te dar força tirada daqui, ó. Ele vai te mostrar o que tem que fazer. Errou, não seja mais errante. Caiu, vai e não peques mais. É adúltero, vai e não adulteres mais. Seus caminhos estão tortuosos, tá? Ande nos caminhos que Ele deixou aplanados, siga, que você vai chegar. Pronto, acabou. Não tem negócio de ficar brincando não, meus amados. Deus, Ele é amor, é óbvio que é. Por isso que Ele veio. O filho dele morreu por quê? Por dinheiro. O filho do Eterno, lá na cruz do Calvário, sofreu aquilo tudo. Para quê? Por dinheiro? Ou para mostrar para o mundo que Ele era Deus? Ou foi para salvar e resgatar a minha vida e a tua? Ou Ele morreu por reformodinhas aí? Não, meus irmãos, está tudo errado. Ou Ele morreu para essa teologia torta aí, que estão colocando a Bíblia dentro, estão distorcendo tudo, estão querendo reformular a Bíblia. Ele morreu para isso, meus irmãos. Ele morreu para Ele mesmo rasgar a lei dele e falar para um homem: escreve agora a lei que você quer fazer. Foi para isso que o Filho do Eterno veio. Então, meus amados, a gente tem que abrir nosso campo de visão, a gente tem que ler, a gente tem que se informar dentro da Paraxá aqui, ó, para que não fique aí todo mundo perdido. E para aqueles que estejam perdidos, a gente possamos trazer para cá, ó, para a realidade da Bíblia, para os ensinamentos retos, para os ensinamentos que requer sacrifício, porque tudo que tem mudança requer sacrifício. Então, meus amados, se atente. Se atente, você que não está acostumado a ver um evangelho dessa maneira, e você não gostou, que o Eterno te abençoe. Mas o evangelho, ele é esse. Não é o jeito que eu estou falando, não é o jeito que eu estou pensando, é a realidade que já nos traz a Bíblia. Então saia do engano, saia da mentira. Não fique preso a dogmas de igreja, não. Ah, mas como é que eu vou saber que ali é bom, ali é ruim? Consulte as escrituras. Peça sabedoria e entendimento, porque eu vou ler novamente, acho que você não entendeu. Eu vou ler o 2. Repousará sobre ele o Filho do Eterno. Isso daqui é falando de Jesus, de Yeshua.
profeta Isaías estava falando desse que viria da raiz de Davi, da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Sangue real tinha nas veias dele. E ele entrou num jumentinho dentro da cidade, e muitos esperavam ele numa carruagem, mas ele tinha um sangue real. Ele tinha um sangue real nas veias dele. Mas o povo estava olhando para os bens dele. O povo estava olhando para o jumentinho que ele entrou. Quando vieram os 2 discípulos dele na porta da cidade pegar o jumentinho que estava amarrado para levar para ele vir e entrar. O povo estava olhando para os bens materiais, para roupas. O povo não estava um pouco se ligando para os milagres dele. Muitos daqueles que ele curou no dia do seu julgamento estavam lá apedrejando ele. Por quê? Por falta de conhecimento, de entendimento? Não. Porque ele pregoava, ele falava, ele mostrava. Multiplicou os pães e os peixes para uma multidão ser alimentada. Muitos viram coxos, leprosos sendo curados, cego. O mudo fala, o cego enxerga. Naquele tempo, meus amados, não era normal isso acontecer. Hoje, pela graça, pelo Espírito, pelo o amor dele, hoje é fácil disso acontecer. A gente vê isso e crê porque estamos vendo, é fácil, né? Mas agora a gente está de joelho no nosso quarto, declarando a ele: Senhor, está difícil, mas eu não vou abrir mão não, estou contigo. Isso daí não é fácil não, meus amados. Não, quando o seu joelho dói ali, seus cotovelos, você já não tem mais força para falar. Aí eu quero ver como que é você com o Eterno. Aí eu quero ver se essa palavra realmente surgiu efeito na sua vida, na minha vida. Porque adorar ao Eterno, quando está tudo mil maravilhas, sentadinho no sofá, com a barriga cheia, é fácil. Mas quando você olha para o seu vizinho, que você vê a tristeza na casa dele. E quando você olha para alguém na rua passando uma necessidade, e você fala: Deus, o que posso eu fazer? Se eu também sou limitado em alguma dessas coisas. É aí que entra essa sabedoria, meus amados. É aí que entra o Espírito. É aí que entra um mover do Eterno para com a sua vida. Para que você ore, para que você ajude. Para que você ame o próximo. Porque você tem que saber o que ele está passando. Mas eu nunca passei, mas a Bíblia, acabei de falar. No 2 eu vou ler. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Mas isso daí você está falando na vida do Messias, no Filho do Eterno. Veio isso tudo sobre ele, veio. E quando ele foi aos céus, que ele subiu, ele nos deixou isso também. Ele nos apresentou isso também. Inteligência, meus amados, sabedoria aqui, não é uma faculdade que vai fazer você entender isso, não. É a boca no pó, meus amados. É humilhação diante do Eterno. É ver o homem te massacrar, te humilhar, falar de você, você falar: Deus, ajuda eles. É você estar na cruz ali, assim como teve o nosso Cristo, entenda. Não estou colocando você ou eu em tal situação, não. Não estou criando isso, não. É só uma narrativa. Imagina você ser crucificado como ele estava sendo. E ele olhar aos céus: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, em português, no hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. E no português, Deus meu, por que me abandonaste? No livro de Salmos já nos diz. E muitos que estavam ali não entenderam o que ele quis dizer com aquilo. E ele olhou também e falou: Deus, perdoa ele, que eles não sabem o que faz. Meus amados, foi muito amor no meio daquela dor. Foi muita tristeza de quem via aquilo. E nós o que fazemos hoje? E nós o que deveremos fazer? Está aqui,
deveremos andar em seus estatutos, deveremos amar, deveremos guerrear mesmo contra a vida do irmão para ele poder estar do nosso lado. Ah, mas ele não gosta de mim, ora por ele, esteja ele em espírito com ele, porque a carne ela é corruptível, ela vai ficar. Deixe para lá a carne, olhe para dentro dele, olhe para dentro de si. Ah, eu errei, eu sou isso, aquilo. Olhe para o que Deus deixou dentro de você. Olha lá dentro assim, ó, olha aqui dentro. Fala, peraí, eu tenho que ver você por dentro. Você vai ver o próprio Cristo. Porque, ó, este é Cristo na minha vida. O que, Edson? O fôlego de vida que Ele me deu, que é o mesmo que Ele te deu. Você consegue ver o ar que sai da sua boca? Você não consegue. É o próprio Cristo, é vida. Então, meus amados, se entregue, se volte para Ele. Não deixe que os seus sentimentos, não deixe que os seus próprios sentimentos falem mais alto do que o Deus que está dentro de você. Não deixe. Para que a palavra do Eterno, para que os mandamentos, para que tudo aquilo aflore dentro de você. Assim como foi a arca da aliança, por onde passava, é muito forte, por onde passava a arca que simbolizava a presença do Eterno, tudo era modificado. Tudo era modificado, meus amados. Em Obed-edom, quando foi deixada a arca ali, 3 meses, tudo foi modificado. Colocou ali a arca, bonitinho, fica aí. E as coisas não foi mais normal. Depois que a arca entrou ali dentro, tudo mudou. A presença do Eterno esteve ali. Obed-edom entendeu o que era aquilo. Ele obedeceu, sabia o que tinha que ser feito. Assim somos nós temos que ser esse cantinho que a arca, que a presença do Eterno tem que estar dentro de nós, ela já é existente. Mas a gente tem que olhar, peraí, está errado. Se eu sou a imagem, a semelhança do próprio Eterno, tem alguma coisa errada. Então o que está acontecendo? Você tem que entender, meus amados. Não é ficar aí, fantástico mundo de Bob. Não. Esqueça isso. Isso aqui não traz nada. Ajuda, mas quando você busca o espiritual, tudo aquilo que tem de bom e do melhor vem para nós, vem para as nossas vidas. Então busque, se consagre, ore, jejue, ame o próximo. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Você não consegue entrar para dentro do banheiro e ficar ali alguns minutos no celular? Consegue. Pronto. Larga o celular e fica uns minutos ali conversando com Deus. Ah, mas eu estou no banheiro. Não interessa onde você está, meus amados. Pode estar embaixo d'água ou nos céus. Ele vai te ouvir. Os olhos do Eterno, os pensamentos dele, a humanidade não entende. Ele não olha para você ou para mim com os mesmos olhos que nós nos olhamos, não. É tudo diferente. Se você está tomando um banho, adore. Se você está jogando bola, adore. Se você está fazendo isso, adore. Tudo que você for fazer, adore. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, para que você veja a mudança. Meus amados, se entregue. Volte para Ele, você que está afastado. Volte para Ele. Meus amados, eu passei muito tempo afastado do Evangelho. Apesar que em alguns vídeos eu falei, eu nunca nem tive. Eu nunca nem conheci o Evangelho. Não. De alguns anos para cá que eu passei a entender o Evangelho e passei a andar dentro do Evangelho. Eu passei a entender o Evangelho que o homem prega, mas andar dentro do Evangelho é aqui, ó. É você renunciar a tudo. Seu não é fácil, não é fácil. Mas é você fazer a sua própria renúncia. É você querer alguma coisa e falar, não, peraí, eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar indo contra a palavra. Eu vou estar indo contra tudo aquilo que... aquele rebento. Eu vou estar indo contra tudo aquilo que a descendência
a raiz de Jessé, eu vou estar indo contra tudo aquilo que ele falou para mim. E você olhar e você falar, eu renuncio, eu não quero isso. Não é fácil, meus amados, não é fácil. Mas ele nunca disse que seria difícil. Também nunca disse que seria fácil. Ele falou mais do inferno nas escrituras do que do céu. Mas ele já falou mais do inferno, mas nos deu mais caminho para andar pelo que é certo. E nos apresentou um caminho que é doloroso, se formos por ele. Mas nos apresentou um caminho estreito, porém é uma reta só. E o largo, você não consegue enxergar, porque abre muitos horizontes. O reto você só vê ele assim, ó. É só você e ele, não tem distração. O largo, sua visão fica ampla, ó. Você se perde. Portanto, o caminho estreito é o que te leva à salvação, é o que te leva a ele. O largo vai te levar à sua própria destruição. Meus amados, a verdade ela é só uma, ou você está com ele ou você não está. Ah, mas é porque é o meu líder, é porque isso. Não esqueça isso, é balela, esqueça. Ah, mas é porque eu tenho que vender a minha casa e dar lá o dinheiro todinho. Esqueça isso, também é balela, sai dessa mentira. Ah, mas é porque ele falou isso e explicou lá na Bíblia e falou aquilo e colocou na Bíblia, e o que veio antes e o que veio depois, você se informou? Que não adianta só trazer o dízimo e suas ofertas à casa do tesouro. Peraí, mas por que eu tenho que fazer isso? É lei, é mandamento. Tá bom, mas e se eu não fizer isso? Você não está andando na lei. E se eu fizer, você está andando na lei, e bênção sem medida virá sobre você. Não porque você está dando, porque é melhor você obedecer do que você ofertar. Saul, quando teve fazendo oferendas daquilo que ele trouxe da guerra que não era para ele ter trazido, o profeta Samuel, Deus incomodou falar, porque Saul está profanando. Saul está indo contra tudo aquilo que eu falei. O profeta chegou lá, o que você faz? Eu estou aqui ofertando o seu Deus. Falou para Samuel. Estou aqui fazendo oferenda para o seu Deus. Falou para Samuel. E Samuel falou, Saul, é preferido que o homem ande na obediência, ande na lei, do que sacrifícios. Então de nada adianta o sacrifício, meus amados, se ele não tem lei. Porque se ele andar na lei, ele já vai estar fazendo um sacrifício. E dentro desta lei que ele está fazendo um sacrifício, vai ser imposto outro tipo de sacrifício. O sacrifício de que você realmente está obedecendo à lei. Então eu vou sacrificar o quê? O meu eu. Eu vou sacrificar o que? O meu melhor. Assim como foi com Abel e Caim, desde o tempo antigo. Eles não sabiam ali, a Torá não tinha, naquele momento não tinha ela escrita, mas a Torá já existia. Mas entenda a narrativa. Entendo aqui a narrativa. Então, eles ali, a gente tem que agradar a Deus para que Ele nos perdoe, para que a gente volte para Ele. Olha só, meus amados, o pensamento de Caim. Me perdoe, o pensamento de Abel, me perdoe. Enfim, antes que acontecesse a tragédia, eles dois arquitetaram aquilo. Mas na hora de oferecer, é que teve as duas opções. Teve o coração do homem e o coração do adorador. O coração do homem foi dar qualquer coisa, as que estavam no chão. E o coração do adorador foi dar o seu melhor. Deus não interviu ali no meio de ninguém. Mas ele sabia, isso faz bem para mim, então eu quero dar o que faz bem para mim. Eu não quero dar o que faz mal para mim. Então se te faz bem orar, chorar, jejuar, se te aproxima de Deus, faça isso. Se te aproximar de Deus, vai contra todas as suas amizades ou inimizades, faça isso. Se te aproximar de Deus, vai tudo contra aquilo que você aprendeu, que o homem te ensinou, faça isso, se aproxime a Ele, porque te faz bem. Então, meus amados, se arrependa, busque
conhecimento na palavra. Busca o entendimento que está aqui nas escrituras, na Torá, na Paraxá. Busca o verdadeiro entendimento. Se arrependa dos seus maus caminhos. Ah, mas eu já estou arrependido. Então permaneça no seu verdadeiro caminho. E fiquem todos na paz do Senhor.